Esperar. Professora, Oi, a senhora achou a minha nota da prova? Maísa. Isso, Achei, sim. achou? Eu tinha Tá falado bom. pra tu não respondi Não, não. Na prova você tinha tirado 8. Era tá, assim, aquela marca X, você só errou 2 questões, não foi? foi. Pronto, eu tinha tirado 8. Na sua apresentação do vídeo, 5. E nessa última avaliação, 9,5. Tá Tá anotado. certo. Obrigada. Foi que eu confundi teu nome com o de Maria. Aí, Ah, tá certo. mas tá tudo ok, viu? Depois Tá a gente bem. vê qual vai ser sua nota final. Tá. Pronto, então vamos lá, voltando. A mulher na menopausa tem direito à reposição hormonal, a muitos tratamentos. Cadê aqui? Na saúde mental também, doenças crônico-degenerativas, no câncer ginecológico, saúde das mulheres negras, das mulheres indígenas, das lésbicas também, tudo foi diferenciado o atendimento após esse programa. Saúde das mulheres residentes e trabalhadoras na área rural, saúde de mulheres em situação de prisão. Então, até na prisão, as mulheres que estão lá no presídio, elas têm acesso a ter consultas ginecológicas, a realização de exames, o acesso aos meios, né, contraceptivos, os meios de evitar uma gravidez. Muitas, depois de estar lá na prisão, engravidava, né, dos outros presos. Então, a situação bem descontrolada. E depois do programa, vem sendo mais organizado a atenção à saúde da mulher. Para a gente entender melhorzinho como funciona esse programa, vamos assistir a um vídeo. Prestem atenção. Tudo bem, pessoal. Vamos falar das conquistas das mulheres na sociedade brasileira ao longo dos anos? É importante conhecermos os fatos históricos que levaram às conquistas relevantes quando se trata de direitos das mulheres. Os principais avanços foram bastante recentes e podemos destacar como marco histórico decisivo o direito ao voto feminino. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito político para a primeira eleição de nível federal. O Código Eleitoral era provisório e só era permitido votar às mulheres casadas, sob autorização dos maridos, além de algumas solteiras e viúvas com renda própria. Foi uma conquista importante e permaneceu com essas restrições até a Constituinte de 1946, quando o Código Eleitoral foi revisto e todas as mulheres passaram a ter o direito de votar. Os anos se passaram e, em 1980, algumas instituições públicas foram criadas para atender a demanda por direitos sociais, alavancada pelo Movimento pela Democracia e Movimento Feminista. Em 1983, a mobilização do movimento feminista levou à instituição do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Esse programa reforçou a necessidade de um olhar direcionado para as mulheres a fim de reduzir as desigualdades entre os indivíduos e atuou nesse segmento socialmente vulnerável. Alguns anos depois, em 1988, a Constituição brasileira assegurou direitos como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos desamparados. A inclusão dos direitos sociais como um dever do Estado na nossa Constituição em 1988 foi um avanço para a sociedade da época, que sobreviveu aos anos da ditadura militar, período marcado pela ausência de garantias de liberdades individuais e sem acesso igualitário aos serviços de proteção social, como saúde, educação, previdência social e habitação. A Constituição de 1988 criou também o SUS, porém, o texto constitucional não definiu aspectos de operacionalização do sistema de saúde. Por isso, em 1990, foi publicada a Lei Orgânica da Saúde, composta pelas leis 8080 e 8142. Mais tarde, no ano 2000, ainda relacionado às conquistas da saúde, foi publicada a Emenda Constitucional número 29, que garantiu o financiamento da saúde. 4 anos mais tarde, em 2004, tivemos um importante avanço para a saúde das mulheres. Foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que ampliou o cuidado às mulheres para além do atendimento materno.
Na sua organização, as ações e serviços de saúde disponibilizados no SUS seguiram uma lógica descentralizada, regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Dessa forma, em 2010, se estabeleceu as diretrizes para a organização da rede de atenção à saúde no âmbito do SUS. Já no ano de 2011, importantes avanços aconteceram. Entre eles, podemos destacar a aprovação da Política Nacional da Atenção Básica, que estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família e o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Nesse mesmo ano, o Ministério da Saúde formulou e implantou um programa para a qualificação da atenção obstétrica e neonatal no país, denominado de Rede Cegonha. Esse programa veio ao encontro da perspectiva de qualificação da atenção, reconhecendo como problemas prioritários a serem enfrentados a mortalidade materna e na infância até os 2 anos de idade. A Rede Cegonha alocou uma parcela relevante dos recursos na priorização da atenção ao período reprodutivo, visando qualificar a atenção a planejamento reprodutivo, gestação, partos e nascimento, pós-parto e os primeiros 2 anos de vida, privilegiando a saúde das mulheres e o atendimento integral à criança a partir de seu nascimento. Outra conquista importante alcançada em 2011 foi a Portaria 2836, que instituiu a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, com o objetivo de promover a saúde LGBT e eliminar a discriminação e o preconceito institucional, bem como contribuir para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. No ano de 2012, foi instituída a Lei Complementar 141, que regulamentou o parágrafo 3º do artigo 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pelas esferas de governo em ações e serviços públicos de saúde. Em 2015, a Emenda Constitucional número 86, que altera os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal, tornou obrigatória a execução da programação orçamentária. Esse conjunto de marcos e políticas tiveram um papel fundamental para garantir a execução das ações para a saúde das mulheres. Eu acho que o vídeo terminou. Tudo bem, pessoal? Deixa eu ver. Ou eu parei o vídeo. Não, terminou. Pronto. Então, vocês perceberam. Fizemos aí uma revisão, né? Um retrocesso do que era visto, né, para as mulheres antes do SUS. Que elas não tinham direito a praticamente nada. Então, depois do SUS, o SUS foi criado, né? Foi definido na Constituição de 1980. Em 1990, ou seja, a Constituição é de 1988, a Lei Orgânica do SUS no ano de 90. Em 94 foi que foi pensado, né, na atenção básica e ainda sem se pensar na saúde da mulher. Apenas em 2011 foi que foi criada aquela Rede Cegonha, né, que foi visto, né, uma atenção diferenciada para as mulheres, em virtude de quê? De que morriam muitas mulheres de parto, porque não tiveram um pré-natal de qualidade, não tinham direito, acesso a um pré-natal. Então, morriam muitas mulheres, né, de parto, como também muita criança, por falta de um pré-natal de qualidade. Então, depois de 2011, nessa Rede Cegonha foi visto que a mulher precisa, sim, ter uma atenção diferenciada. E vimos, né, a cada ano os avanços que vêm acontecendo para o Programa de Saúde da Mulher. Os principais serviços que é oferecido hoje, lá pela atenção básica, voltado para a mulher. A contracepção, que é o direito da mulher escolher qual tipo de contracepção ela vai querer utilizar. Se ela já tem vários filhos e quer fazer uma ligadura, né, das tubas uterinas, que é a cirurgia para não engravidar mais, ela pode se fazer sim essa cirurgia sem estar grávida,
se faz essa cirurgia sem precisar estar grávida, que muitas decidem fazer só no último parto, né? Depois de 3 filhos, em diante resolve. Mas se ela quiser fazer sem estar grávida, desde que ela tenha, né, mais de 25 anos e mais de 2 filhos, a lei acoberta ela fazer. Se ela quiser usar um DIU, lá na atenção básica é disponibilizado o DIU, encaminha ela para o ginecologista e já encaminha ela junto com o DIU, ela leva e o ginecologista faz a implantação desse DIU. Se ela quiser usar o diafragma, se ela quiser utilizar um método oral, né, as pílulas, se quiser um método hormonal, que são as injeções, preservativo feminino, tudo isso ela tem acesso lá na atenção básica. Como também acesso a um pré-natal de qualidade, todos os exames e acompanhamentos, ultrassons, tudo garantido. Também o parto e a assistência pós-parto. Depois que se tem o bebê, tem que se fazer a visita puerperal com orientações a essa puérpera sobre os cuidados no puerpério. Queixas ginecológicas, vaginites, queixas menstruais, sobre qualquer situação que ela precisa de um ginecologista, ela tem direito, sim. Tem unidade básica, né, de atenção que já tem um médico ginecologista. Quando não tem, o clínico encaminha para esse especialista. Também no envelhecimento, né, na menopausa, essa mulher é acompanhada para não sofrer aquelas alterações que a menopausa causa na mulher. Ela pode também fazer reposição hormonal, fazer um acompanhamento para não sentir todo o desconforto que a menopausa causa. Prevenção de câncer do colo do útero, como também o câncer de mama, isso é feito todo ano, o ano todo, e enfatizado mais no Outubro Rosa. Procedimentos estéticos também ela pode fazer, certo? Cirurgias, se a mulher, por exemplo, tem a mama grande, pode-se fazer a redução, a mastectomia, né? Uma cirurgia que também reduz a mama. Várias cirurgias estéticas a mulher pode se fazer pelo SUS. Encaminha para o especialista e a mulher faz. Sobre sexualidade, doenças comuns, né? Diferenciado. As doenças das mulheres são diferenciadas das doenças do homem, por isso que foi pensado em um programa para ver e atender melhor essa mulher. Os níveis de prevenção. Prevenção primária, que é a promoção da saúde antes que ocorra a doença, onde se é feito nas mulheres, né, vacinas, uma educação nutricional, educação sobre controle do peso, sobre a prática de exercícios físicos, sobre a realização de exames preventivos. Tudo isso é feito na prevenção primária. Na secundária, ela é destinada a populações em situações de risco, que desenvolvem a doença e ela vai precisar de um tratamento, né, com controle também de obesidades, controlar a sua diabetes, controlar a pressão e todas as doenças que ela possa ter. No nível terciário, as ações voltadas para a reabilitação. É quando a mulher já tem uma doença, está se curando, ela precisa ter reabilitação. Que já tiveram doença e suas consequências para reduzir os danos. Então, é uma pessoa que já fez alguma cirurgia, alguma doença que hoje ela precisa ter um acompanhamento, tipo de uma fisioterapia, de um psicólogo, ou de um nutricionista, seja lá qual for o profissional, ela tem um direito. Quartenária é evitar ou reduzir o excesso de intervenções, como medicalização. Né? Muito diagnóstico, muito tratamento, muito rastreamento, para evitar tudo isso e a mulher ter uma qualidade de vida melhor.
E essa parte aqui das ofertas aos métodos contraceptivos, como eu já falei, a mulher também, ela pode ter direito a essa pílula emergencial, que a gente chama pílula do dia seguinte. Foi uma conquista também, essa pílula do dia seguinte se encontra lá nas unidades básicas de saúde, e a mulher tem direito a essa pílula sem precisar de prescrição médica. Ela chega lá e diz que quer, e a pessoa da farmácia tem que disponibilizar essa pílula do dia seguinte sem necessidade de receita médica, tá certo? Então, a pílula do dia seguinte, vocês sabem como funciona, até 72 horas após o ato sexual, sem preservativo, né, sem camisinha, ela pode fazer uso de 2 comprimidos. Toma um e com 24 horas toma outro. A mini pílula também é um tratamento, essa mini pílula, que a cartela vem com 30 comprimidos. E o ciclo desse comprimido, né, não para. No comprimido, que é o ciclo 21, que tem 2 hormônios, se toma por 21 dias e tem um intervalo para vir a menstruação. Essa mini pílula, ela é utilizada de forma contínua. Todos os dias, não tem intervalo para parar esse comprimido. Ela também é utilizada nas mães que estão amamentando. Assim que tem um bebê que começa a amamentar, já inicia o uso dessa pílula, que ela não atrapalha, né, o aleitamento materno e deixa a mulher protegida de outra gravidez. Temos também a injeção mensal, todos os meses se toma a injeção. E tem a trimestral, a cada 3 meses se toma essa injeção. O DIU, o diafragma, o preservativo masculino e feminino também tem que ter lá na unidade básica de saúde. E a pílula combinada eu já falei. Uma evolução do conceito sobre reprodutividade. Então, as pessoas têm a capacidade de reproduzir-se, assim como de regular sua fertilidade de forma segura. Que a mulher tenha acesso à maternidade segura, que a gravidez seja bem-sucedida, quanto ao bem-estar e à sobrevivência materna e da criança. Além disso, que os casais possam ter relações sem medo de engravidar, sem medo de uma gravidez indesejada ou de alguma doença. A capacidade de desfrutar de relações sexuais sem medo de infecções ou de gravidez não desejada, ou coerção de regular a fertilidade sem risco de efeitos colaterais perigosos ou não desejados, ter acesso à maternidade segura, ter gestações e criar crianças saudáveis. Então, esse também é um objetivo desse programa. Sobre o aborto também. Eu nem deu tempo eu ver se na apostila de vocês fala sobre o aborto. Mas eu achei interessante que também é uma conquista das mulheres, certo? Eu sei que a luta é grande para que o aborto seja legalizado. Mas eu creio, né, eu peço a Deus que isso não aconteça no Brasil. Tem países que a mulher em qualquer idade gestacional, ela pode decidir ao aborto e a lei acobertar. Mas no Brasil, né, o aborto induzido, ele é considerado crime, certo? Crime contra a vida humana. Só que tem algumas possibilidades, né, que a lei ainda acoberta. Então, essa lei, né, de acordo com o Código Penal brasileiro, prática do aborto é crime. Então, fazer um aborto induzido, existe 2 formas de aborto, né? O espontâneo, que ninguém sabe a causa, o motivo, essa mulher abortou. E o induzido é quando, com alguma intenção, a mulher realiza esse aborto. Através de medicações, existe qualquer outra forma também de realizar aborto. Então, fazer um aborto induzido
pode acarretar em condições em detecção de 3 anos para a mãe. Então, a mãe que faz um aborto induzido, se denunciar, ela pode pegar até 3 anos de prisão. Se ela, né, praticar ou se ela permitir que alguém faça esse aborto. Já a pessoa que realizar o aborto na mulher, ela pode pegar de 1 ano a 4 anos de prisão. Quando o aborto induzido é provocado sem o consentimento da mãe, a pessoa, né, que está fazendo esse aborto pode pegar de 3 a 10 anos de prisão. Situações em que o aborto não é considerado crime contra a vida humana no nosso país. O aborto no Brasil somente não é qualificado como crime em 3 situações. Quando a gravidez representa risco de vida para a gestante. Quando o feto for anencéfalo, ou seja, não possui cérebro, muitas dessas situações não chegam nem ao final da gravidez, ou quando nasce, tem poucas horas de vida. E se tiver mais dias de vida, mas sem cérebro, né, é como se não tem perspectiva de vida. Não tem vida, não tem cérebro, né? Então, nessa situação, se a mãe quiser, a mãe tem que permitir, pode ser feito o aborto. Quando a gravidez é resultado de um estupro, também pode-se fazer o aborto. E quando o caso é considerado estupro de vulnerável, que consiste em relação sexual com menor de 14 anos, ou contra pessoa que, por deficiência física ou mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato sexual, ou que, por qualquer outro motivo, não pode oferecer resistência, isso conforme o artigo 217 do Código Penal. Então, é considerado estupro, né, quando é menos de 14 anos, ou quando esse ato é realizado, forçado, com pessoas com deficiência física, mental, também é considerado estupro. Então, eu coloquei essa parte para vocês entenderem. E também sobre aquela polêmica que causou esses dias de uma adolescente, de uma criança, não foi de 10 anos. Vocês acompanharam esse caso? Lá de Santa Catarina, a justiça de lá, né, legalizou o aborto, que poderia ser feito o aborto dessa criança. E os profissionais de lá, a equipe médica se negou a fazer. Vocês acompanharam esse caso? Sim. Vocês sabem por que a equipe de lá se negou a fazer? Se é lei, se está cobertado para fazer, por que foi que eles não quiseram fazer? Isso é um dilema ético. Vocês estudaram ética, não foi? Ética em saúde. Quem viu? Por que foi que os médicos de lá não quiseram fazer? De Santa Catarina, e essa criança teve que vir para Pernambuco, lá no Hospital Cisam. Os médicos de lá foi que realizaram esse aborto. Vocês não sabem, gerou até polêmica. Eu acho que foi falta de profissionalismo mesmo ou não? Não. Ou pela a identificação da criança, pela idade dela, alguma coisa assim? É porque, assim, a lei permitiu, né? O juiz de lá, né, definiu isso. Tem que ser feito o aborto. Mas o médico, ele pode se negar a fazer isso. Então, a equipe de lá se negou, porque essa criança já estava com gestação de 22 semanas. O bebê dela já pesava mais de 500 gramas, mais de meio quilo. Então, já era um bebê grande, em condições realmente de continuar essa gestação e ter uma vida saudável. Então, os médicos se negaram e o médico estava certo, né? Ele pode se negar e a lei não vai obrigar ele a fazer.
Mas vai acontecer um que queira, foi o que aconteceu com os médicos daqui do Recife, que não pensaram jamais na vida, só pensaram na criança que foi estuprada, não foi? Que não queria essa criança e quis fazer o aborto. E a criança não pediu para nascer, né? A criança não pediu para vir ao mundo, já estava com 5 meses de gravidez, saudável, crescendo, já tinha seu tamanho grande. 5 meses só precisava ganhar um pouquinho de peso. Mais 2 meses, né, quando ela completasse 7 meses, poderia se retirar essa criança do útero e ela continuar a ganhar peso na incubadora e ir para a doação e ter direito à vida. Né? Minha opinião seria essa. E a de vocês? Eu acho que envolve tudo, professora. Tanto assim, porque querendo ou não era um ser, né? Mas também tem a questão do psicológico daquela criança, que ela já vem sofrendo o abuso há anos, né? Então, eu acho que deveria ter pensado num todo, não só na criança, na que foi estrupada, quanto também no feto, né? Mas eu acho que eles olharam mais o emocional, o estado da criança, né? Porque a gente vê que hoje em dia praticamente está sendo comum, assim, cada hora é uma criança que é abusada, seja por um parente ou um vizinho, enfim. E isso a gente sabe que causa muitos danos em uma criança. Se causa danos em uma pessoa adulta, imagine numa criança. E carregar outra criança de uma pessoa que te machucou, eu acho muito difícil, assim. Essa é a minha opinião. Uhum. Pronto, foi isso que pensaram, a justiça pensa assim, a lei pensa assim. Mas, de qualquer forma, matando essa criança, esse bebê, né, como aconteceu esse crime, isso não alivia em nada a questão do abuso que a criança sofreu. Na minha visão, essa criança, o trauma que essa criança teve não foi resolvido matando o bebê dela. Lá na frente, hoje ela é uma criança, mas ela vai ter tantas terapias, acompanhamento, lá na frente ela vai perceber que a vida dela foi assim, para se resolver um crime que cometeram contra ela, a violência que fizeram contra ela, tiveram que fazer outro crime, outra violência, que é matar o filho dela. Então foi uma violência que gerou outra violência, né? A morte de um bebê de 5 meses, que é uma vida, independente se você tem uma criança de 5 anos, de 2 anos, qual a diferença de uma criança de 5 meses? Eu não vejo nenhuma diferença, é uma vida. Então, gerou muita